alegria nós estarmos juntos novamente para as nossas reflexões a respeito dessa abençoada doutrina. Só vale lembrar que os livros, os que estão aí não são meus, então o autógrafo, esses todos foram psicografados. Então, se você quiser o autógrafo do autor, ele vai ter que se materializar e a porta vai ser estreita para sair todo mundo correndo. Então você fica com o autógrafo do psicógrafo. A nossa proposta, sempre com essas obras, elas têm o cunho da objetividade, visando principalmente o público que não tem, às vezes, não tem por vezes o hábito da leitura, ou está chegando na casa espírita, assim, nas primeiras oportunidades. Vale sempre, não é só auxiliar a casa, mas às vezes você contribuindo ao mesmo tempo com a casa, você pode levar um livro e dar de presente. Nós temos só 20 e nós temos certeza que nós poderíamos sair aqui com os 20 vendidos para que a casa também seja beneficiada, mas não só, como nós dissemos. Né? Muito bem, o assunto céu e inferno, a gente morando na Flórida conhece mais essas situações, né? Nós já estamos mais habituados, né? E para o inferno não é problema, dada a temperatura aqui no período do verão. Mas é comum nós ouvirmos coisas do gênero, vá para o inferno, não é verdade? Outros aspectos, vá para os quintos do inferno, que é muito mais longe. Minha vida está um inferno. São todas essas colocações, mas o diabo que o carregue, não é verdade? E também tem, mas que inferno, aí completa-se a frase em agosto. Nós não vamos estudar aqui os aspectos do livro Céu e Inferno, mas nós vamos buscar alguns aspectos da história, de como isso foi ganhando força e criando terror nas criaturas, que até hoje funciona. Né? Nós podemos não ter mais esta relação, mas muitas religiões, e aqui não é crítica a nenhuma delas, é uma constatação que nós podemos fazer. Muitas religiões usam desses aspectos de entidades infernais, o próprio inferno em si, para causar terror nos adeptos dessas religiões ou seitas, lamentavelmente. Logo, nós precisamos ver um processo de localização. Onde é que está o dito cujo do inferno? Né? Ele pode ser muito longe, via de regra também pode ser debaixo da terra, porque é um lugar quente, não é? Nunca é para cima, já percebeu? Pode ser num planeta distante, né? O Sol vem bem a calhar, né? Porque é bastante quente, no centro do universo, ou então pode ser também, de preferência, quente ou frio, o indivíduo escolhe. Né? Ele quer ir para o inferno frio, ele pode ir, porque é o inferno, e pode ir também para o quente. Da onde vem esta ideia? Na realidade, o processo é atávico, ou seja, vem de atavor, né? E não pensemos nós que as coisas mudam assim, né? Porque a evolução espiritual, ela não ocorre aos saltos, né? Ou seja, a natureza da criatura, a natureza não dá saltos, e a natureza da criatura também não dá saltos. Por isso essas influências são tão poderosas e duram tanto tempo. A gente foi buscar alguma referência na Suméria, 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, 5.000 anos atrás, né, você tem o processo da heteronomia, que é uma condição onde o indivíduo vive numa situação, ele está envolto nesta situação de inferno e coisas do gênero, e na Suméria o inferno era algo mais ou menos assim. O indivíduo ia para um lugar escuro, etc., e se passava um barqueiro. E esse barqueiro, que os gregos acabaram adotando também, esse aqui é o Caronte, que é a adoção dos gregos. Nós não achamos a referência do barqueiro sumeriano, mas os gregos tinham o Caronte, que é exatamente a cópia dos sumerianos, e o Caronte passava e as almas estavam no rio. Então só as almas boas eram içadas para dentro do barco. Pelo estado do Caronte, ser içado ou ficar na água dava na mesma, mais ou menos, porque o indivíduo não tem lá uma boa aparência. Essa aqui já é uma versão mais moderna do Caronte ou do mesmo inferno sumeriano. Então o inferno sumeriano ia todo mundo para a água, não ia para o fogo.
mas ficava, não é? Quantas pessoas eram resgatadas era um número mínimo. Da Suméria nós vamos para o Egito, o Antigo Egito, que nós estamos vendo de 2.700 a 2.400 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos aí há quase também 5.000 anos, né? Aonde a ideia do inferno funcionava da seguinte maneira. Você tem as entidades, ali está o Anubis, que era o responsável pela balança. De um lado, se colocava essa deusa chamada Maat, a estátua da deusa. E do outro lado, o coração do desencarnado. Se o coração do desencarnado pesasse mais do que a Maat, o sujeito estava numa situação complicada. Ela falou, que horror. Pois é, então pegava o coração do sujeito, mas o Anubis era um cidadão complicado, porque ele não adotava só essa estratégia, ele também adotava esta aqui. Ele botava do lado o coração do indivíduo e do outro uma pena. Se o coração do indivíduo pesasse mais com a pena, esse animal que está ao lado era o inferno egípcio daquela época, quase 5.000 anos, que era este aqui, né, um desenho melhor. O indivíduo ia ser mastigado e deglutido por uma fera que tinha parte de crocodilo, parte de leão e parte de hipopótamo. Então essa fera pegava o indivíduo, né, depois de morto, e ficava mastigando ele, e era essa mistura, esse triunvirato, que acabava então fazendo a vida do indivíduo um inferno, porque ele ia ficar sendo ruminado, né? Então ele é mastigado, vai para vira bolo alimentar, voltava, era mastigado de novo, um verdadeiro inferno. Bom, vamos melhorar o inferno aqui. É esse inferno na Mesopotâmia. Vamos para a Mesopotâmia, onde a gente encontra os assírios e os babilônios. 1.900 anos antes de Cristo, ou seja, quase 4.000 anos da nossa era. Eles desenvolveram uma noção de inferno que era complicadíssima. Rico, pobre, gente boa, gente ruim, etc. Todo mundo ia para o Aramu, que era um mundo subterrâneo, e de lá ninguém retornava. Então era um inferno inegociável. Se você fosse bom, vai para o Aramu. Se fosse mal, ia para o Aramu. Se era rico, também. Se era pobre, idem. Todo mundo ia para o Aramu. Agora, é interessante. Isso vai formando conceitos e o indivíduo desencarna com esses conceitos. Bom, não precisamos ir muito longe. O nosso lar nos apresenta o quê? Uma cidade que não é espírita, não é verdade? Ela é uma cidade ecumênica. Você tem espíritas, católicos, protestantes, etc. na cidade. E nem poderia ser diferente. Porque se nós fôssemos evangélicos, e fôssemos criaturas que exercitássemos o bem, saímos do corpo, vamos para onde? De acordo com os nossos conceitos. Ninguém vai ser agredido naquilo que aceita ou deixa de aceitar. Isso é muito importante. Reencarnação é um processo mecânico que funciona, mas não necessariamente ter o conhecimento dela, né, desse processo mecânico, ele precisa ser conhecido primeiro nos estágios evolutivos. O indivíduo pode passar pela situação, por isso que Emmanuel diz, muita gente sai do berço e vai para o túmulo, sai do túmulo e vai para o berço, sem ter noção do que está acontecendo. Quando se tem noção, óbvio que não é privilégio, e sim maior responsabilidade. Não é verdade? Muito será pedido a quem muito foi dado. Ninguém vai nos cobrar. Juiz algum vai surgir para fazer a cobrança. O processo é meramente consciencial. Quanto mais nós conhecemos e mais nós temos a capacitação de discernimento, mais nós temos a capacidade de analisarmos. Funciona dessa maneira. Mas indivíduos, nós vamos lá nos livros mensageiros, por exemplo, onde indivíduos que acreditavam que a morte era um dormir, nós encontramos em Campo da Paz, nos mensageiros, milhares de criaturas que dormiam. Outros, claro que alguns vivenciando enormes pesadelos, mas outros não necessariamente. André Luiz, no livro Sexo e Destino, ele vai numa colônia, que é uma cidade, evidentemente,
ele vai numa colônia que os indivíduos estavam lá e não se sabiam desencarnados. Estavam eles todos achando que estavam encarnados, não achando, mas tendo certeza, e inclusive André Luiz houve uma conversa entre dois indivíduos lá que falavam, mas esse pessoal não estava bem nesse português, mas esse pessoal não tem mais o que fazer, né? Acredita que tem uma conversa que aqui está todo mundo morto? Agora, a pergunta que se faz, não é, Alexandre? É, quem é de fato que está? Porque quando a gente reencarna, está lá no Livro dos Espíritos, a capacidade da sensibilidade e todas as demais capacidades do ser são embotadas de tal maneira, até as condições mais simples são embotadas de tal maneira que o Livro dos Espíritos nos ensina, então, que estar encarnado, estar num corpo físico, é a mesma coisa do que estar se movimentando dentro de um pântano. Aí Dona Laura, no livro Nosso Lar, vai dizer para André Luiz, reencarnar é muito difícil, muito delicado, porque ao reencarnarmos, né, todos os nossos pensamentos costumam reverberar, principalmente os pensamentos que não são bons, por uma questão de associação mental. No Nosso Lar, ela diz, nós fizemos um pacto de pensar bem. Então, quando se tem um pensamento negativo, ele não reverbera, ele não tem assimilação, ele não vai enriquecer mentes, nem será enriquecido por mentes alheias. Olha que fantástico! Por isso que a gente conhece o céu, sim, em determinados instantes, nós nem acabamos com o inferno ainda, ok? Não se preocupe, a gente vai voltar para ele. A gente vai voltar para ele. Na realidade, a gente conhece o céu, sim, em determinados instantes. Por exemplo, quando nós estamos felizes por acontecimentos os mais simples possíveis, nós estamos no céu. Quando nós, por exemplo, em algumas datas comemorativas, que nós sentimos que a vibração da localidade muda, nós sentimos que aquilo pode ser o céu. Esse reflexo positivo é o céu da criatura, sim ou não? Porque o inferno também estará na mesma condição. Então não é localização. Nós acabamos criando o céu e o inferno extremamente materialista, não é? Porque você vai para algum lugar onde tem a situação, uma estrutura material para punir, ou para a gente não fazer coisa nenhuma, não é? A gente ficaria no céu tocando lira. Alguém sabe tocar lira aqui? Você já imaginou, você não sabe tocar lira, você vai ficar tocando lira no céu, nem Deus te aguenta. É melhor ir para o inferno. Por que melhor ir para o inferno? Porque no inferno tem tudo aquilo que a gente gosta, não é verdade? Ou seja, o Pai Nosso tem a prece do Pai Nosso tem todo o aspecto real. Senhor, livrai-nos das nossas tentações. O que são as tentações, se não aquilo que a gente gosta? Alguém aqui já foi tentado naquilo que não gosta? Olha como é simples entender. Mas essas estruturas mentais, claro, vão chegando missionários que procuram quebrá-las. E esse cidadão, há quase 700 anos antes de Jesus, né, o Zoroastro, ele faz já modificações sensíveis nessa visão. O zoroastrismo é uma religião monoteísta, ou seja, de um único Deus. Porque você tinha o politeísmo, né? Vários deuses, era monoteísta, um único Deus. Foi fundado na Pérsia pelo profeta Zaratustra, que é conhecido na Grécia de Zoroastro. E é a primeira manifestação de um monoteísmo ético. Veja que começa, o ser está evoluindo e missionários vêm para, não é, sustentar e ao mesmo tempo dar outras aberturas para a criatura. De acordo com os historiadores, algumas das suas concepções religiosas, como a crença no paraíso, olha de onde começa a vir as coisas, né? Na ressurreição, até porque a palavra reencarnação não existia, e era uma confusão de entender esse processo de voltar para o próprio corpo, voltar para o próprio cadáver e coisa do gênero, né? Juízo final e vinda de um Messias.
veja que ele também tinha, não é, condições proféticas de perceber que viria Jesus. Que influenciaram fortemente esses conceitos, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Zoroastro foi extremamente importante. Ele admitia a existência de duas divindades. Olha de onde vem, veja como são, nós vamos fazendo inserções, na verdade, de onde vem a história das duas divindades. Uma representava o bem, que era a Ahura Mazda, e a outra era o Ahriman, que representava o mal. Da luta entre essas duas divindades, o que você está lembrando agora? Sairia vencedor o Ahura Mazda, que é o bem. Está percebendo como a gente vai fazendo, né, inserções no sentido positivo da coisa, de tentar tirar o indivíduo de conceitos equivocados e também, ao mesmo tempo, de fazer proselitismo. Também tinha inferno aí na situação do zoroastrismo, que era o seguinte: a alma tinha que atravessar uma ponte e só os justos atravessavam essa ponte chamada de Shimvat, ou da separação. Se o indivíduo não fosse justo, ele caía da ponte, e o inferno dele era ficar caindo na eternidade. Ele ia ficar caindo na eternidade. Vai ser criativo assim, né? Lá naquele período, não é verdade? Porque muita criatividade para punir a criatura. A grande semelhança do zoroastrismo com o catolicismo. Não estamos falando do cristianismo, não o cristianismo puro. O catolicismo surge em 300 da nossa era e faz alterações significativas em todos os concílios que foram fazendo as modificações de acordo com a necessidade das criaturas, etc. O que ajudou de um lado e criou problemas de outro, e assim sucessivamente. Mas não nos cabe agora, né, rever esses pontos. Mas, no último, né, o mal seria derivado de Deus. Ou seja, é tão absurdo como é que um ser soberanamente justo e bom pode ter um viés de mal. Olha que coisa interessante como tem a ver conosco. Nós, em não podendo admitir o mal, porque ele de fato não existe, porque se ele existisse seria a criação de Deus. O que existe é a ignorância do ser, dos seus direitos e do direito do outro. Então o que acaba acontecendo? Nós, como somos herdeiros da genética divina, deuses em potência, esse é o ensinamento do Cristo. Se não fosse uma realidade, ele não diria. Deuses em potência, nós não conseguimos conceber que algo que seja mesmo potencial, mas no nosso caso, já em evolução de divino, tenha algo dentro que não o seja. Por isso a gente terceirizou. O demônio é a grande terceirização daquilo que não é possível admitir em si mesmo. E quando a gente vira espírita, a gente terceiriza para o obsessor. Eu tenho certeza que foi o obsessor. Então tá. A gente já está bem grandinho para não ter essas certezas. Não é verdade? Mas o que é? Não pode estar em mim. Tem que estar fora. Olha que fantástico. Porque essa é uma verdade. O ser é bom. Ponto. Não tem vírgula. É ponto. O que não é positivo ainda é falta de exercício, é a ausência do exercício das qualidades que estão, por vezes, ainda embotadas ou em estágio inicial. Que, pessoal, nós temos que valorizar o nosso processo evolutivo. Se nós formos analisar, nós, em matéria de evolução, estamos mais perto do angelical ou do animal? Logo, o que nós já conquistamos é extremamente importante, não é verdade? Já não somos espíritos primitivos, estamos na condição de expiação e provas, indo para a regeneração. Se a gente não valorizar os aspectos bons, como é que fica? Vai ficar a primeira página de jornal, nunca tem notícia boa. E nós somos exatamente o contrário. Nós somos criaturas que também temos coisas ainda a serem trabalhadas.
Mas vamos voltar aqui para o inferno. Bom, esse cidadão aqui foi uma criação fantástica, né? Porque o que aconteceu? Nesta condição do mal ser derivado com Deus, com a queda dos anjos, foi liderado pelo famoso Lúcifer, cujo nome significa luz. O Lúcifer, você pode ver que o Lúcifer é um Lúcifer de acordo. Né? Esse negócio de demônio, de chifrinho vermelho, né? Porque o cara está no calor e não passou lá um creme protetor e ficou vermelho, não tem nada a ver. Né? Não, o demônio, via de regra, se apresenta como moreno ou morena de olhos verdes, a loiro ou loira de olhos azuis, né, com aquela vozinha mansa, etc. Claro, o Lúcifer tinha que ser, né, uma parada. Aí o Lúcifer, ele ficou com dor, em português comum, ficou com dor de cotovelo de Deus, e aí se rebelou, e o plano dele junto com a patota dele, que também de anjo, é um absurdo. O indivíduo atinge um grau de evolução, é bem o aspecto primitivo do entendimento do processo reencarnatório, né? Da metempsicose, que vem trazida pelos capelinos, que chegam aqui. Imagina se nós desencarnamos aqui hoje. Não precisa ser hoje, porque hoje não é dia de desencarnar, não é? Dia de desencarnar é segunda-feira. Só porque é sexta-feira. Exatamente. Aí desencarnamos, vamos para um planeta primitivo, qual é o choque? Olha como a Bíblia figurativamente tem razão de ser, né? Foram expulsos do paraíso por comerem da árvore da sabedoria, e Deus os expulsa, e eles, a visão do capelino. Eles reencarnam aqui, quando vão reencarnar, vem o corpinho do primitivo, e para ele era um corpo de animal. Estava havendo um processo involutivo, que não pode acontecer de maneira alguma, uma vez conquistado. Não se confunde a roupa com o corpo, mas há essa confusão. Tanto é que eles acreditavam, e a coisa foi muito forte, foi muito impregnado, isso não era na maioria, mas a parte desse grupo impregnou a mente das criaturas de que se o indivíduo fosse um indivíduo agressivo, ou uma pessoa agressiva, fosse ele homem ou mulher, reencarnaria num leão, numa leoa, ou num tigre ou numa tigresa. O que às vezes dentro de casa a gente tem umas, né? Mas o fato, e se não fosse feito a higiene, reencarnaria num porco ou numa porca. Olha os absurdos. Você imagina por causa da língua o que ia ter de cascavel no mundo, não é verdade? E o fato veja que é um processo impossível de acontecer, mas enfim, era uma influência colocada e mantida na condição mental. O indivíduo desencarna com esse tipo de padrão mental, reencarna com esse padrão mental. Desencarna, porque não pode, muda assim. Vou contar uma experiência pessoal. A mãe católica fervorosa praticante, a família toda. Eu fui a ovelha negra da família. E ainda tive a capacidade de desvirtuar um primo meu, levando para o espiritismo, para total desespero da família. Imagina. Ela desencarnou com 95 anos, e no plano espiritual, ela está muito bem, obrigado. É uma criatura positiva, boa, etc. Está muito bem, obrigado. E como é que ela vai entender o processo da reencarnação, que ela não aceitava de maneira alguma, muito menos a comunicação? Ela vive um padrão da seguinte maneira: o período de vigília nosso aqui é para ela o período de repouso. Quando é o período de repouso para nós, que nós nos desdobramos, nós, eu, vocês, com seus parentes, entramos em contato com ela. A vida para ela continua normal. Olha que beleza. Ninguém vai agredi-la dizendo você está desencarnada. Porque primeiro ela não aceitava essa versão. De maneira alguma. Então o contato, ele acontece com seus entes queridos, sem que eles sejam desrespeitados no entendimento. Olha que fantástico. Para ela, ela continua viva. Viva neste padrão. Viva é evidente, mas neste padrão. Porém, o contato se dá em momento exatamente contrário. Quando as criaturas saem do corpo e têm um contato com ela. E quantos casos não acontecerão dessa maneira, na verdade, para a gente raciocinar.
Porque somos seres interexistentes. Então não é possível que um familiar querido nosso, que desencarne, não tendo, não aceitando, etc., venha a ser chocado na sua maneira de ver, na sua maneira de pensar, nos seus valores, na sua ética, etc. Há um processo de acomodação dependendo da estrutura mental da criatura. Vamos voltar para o inferno. Vamos na área do Oriente, esse é o código Manu, não é o código dos Manu, que é 1200 anos antes de Cristo. Eles também tinham o inferno deles, que era o Yama. O Yama era o demônio deles, mas olha que interessante, a doutrina é reencarnacionista. Então o indivíduo desencarnava, se ele não fosse bom, ele caía na mão do Yama, que também tinha fogo, tomava um calorzão e reencarnava de novo. Tipo assim, você vai aprender, meu amigo, reencarna ele. Se desencarnar não for bom, volta aqui, que eu de novo te dou um banho quente e você reencarna novamente. E é uma situação que gira e o padrão mental do indivíduo é mantido. Tanto é que céu, inferno e purgatório é um aspecto onde a influência ainda é muito grande, ainda hoje. E por que foi criado o produto purgatório há muito tempo atrás? Porque não é possível você dizer para uma mãe que ela aceite que o filho esteja no inferno e ela no céu. A começar daí. Então se cria o purgatório. Você passa lá com calorzão e aí é dispensado para o céu e vai viver maravilhosamente. E foi o Papa Gregório I, em 593, no Concílio de Florença, que foi, ele apresentou a ideia e foi realizado em 1439, aliás, ele apresentou em 593. Em 1439, o Concílio de Florença aprovou e foi confirmado no Concílio de Trento em 1563. Demorou 1000 anos. As pessoas tomou cafezinho, comeu pão de queijo, foi uma loucura, até baterem o martelo. Mas se tem alguém que está com pressa, pode ir para o purgatório lá na Itália. Vai devagar porque tem controle de velocidade, inclusive lá no purgatório. Mas olha a situação da influência mental. Período da existência dele, de 2018 a 593, 1425 anos. Que as pessoas estão falando nisso. Se a gente pegar o Concílio de Florença, 579 anos. Se pegar a aprovação final, 455 anos, mas você está falando desde 593. Imagina você fazer, o que você está fazendo? Você está formatando o padrão mental do indivíduo. Tá ou não está? Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Você vai formatando o padrão do indivíduo. Quando na realidade o Kardec no Céu e Inferno vai esclarecer da seguinte maneira: o inferno está por toda parte onde hajam almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Então não precisa a experiência de fora ou no corpo. A condição é como nós procuramos viver, como nós procuramos nos manter, como nós procuramos trabalhar e oxigenar a nossa condição mental em relação a isso. Por isso que a situação, quando aparece André Luiz, que essa é uma cena do André Luiz no umbral, nós temos que entender o seguinte: é a projeção do próprio inferno dele, até porque o umbral não é o inferno dos espíritas, como o nosso lar não é o céu. O umbral é um local montado por criaturas que tenham o mesmo interesse, o mesmo padrão vibratório. Ou seja, aqui no centro, se nós tivermos clarividentes aqui dentro, pode ser que nós tenhamos registros de que há uma outra estrutura funcionando de trabalho, quando não, inclusive, pessoas sentem perfumes de flores e tudo mais, sem que você tenha flores no ambiente. O que acontece? Nós formamos um padrão aqui. As nossas intenções ao chegarmos aqui, aliás, até virmos para cá, são intenções positivas. Nós vamos fortalecendo aquilo que o plano espiritual já tem preparado. É um trabalho de duas vias. Nós trabalhamos com eles e eles conosco. Fortalecemos, montamos o ambiente, entramos na casa, por vezes a primeira, segunda, terceira vez, podemos não ter assim a relação positiva logo de início,
E não quer dizer que a vibração, não é que a energia não seja boa. Pura e simplesmente ela é diferente. Só isso. Ela é diferente. Até que nós nos adaptamos. E aí passamos a gozar desse processo. Nós passamos a assimilar. Entramos na casa e quando saímos daqui, mesmo que nós não tenhamos recebido fluidoterapia, etc., dizemos assim, puxa, me sinto muito melhor. É um pedacinho do céu que a gente ajuda a construir. Não é uma beleza? Por isso que essa condição da terceirização é tão interessante que o Sartre, na única peça que ele escreveu, não é? o filósofo Jean-Paul Sartre, ele escreveu essa aqui, Entre Quatro Paredes, que ele dizia que o inferno são os outros. Então, a beleza, o inferno são os outros. Como nós somos os outros. Olha isso. Olha o processo da terceirização claríssima. O inferno não sou eu, são os outros. É porque você não vive com aquele marido que eu tenho, com aquela esposa que eu tenho, o chefe que eu tenho, os filhos que eu tenho, etc. Você vê como é uma transferência que, na realidade, nós não temos nada por acaso. Nós só temos o que merecemos para o crescimento, para o exercício. Até porque ter é um processo de meritocracia. Senão Deus seria injusto. Não é verdade? Então, por isso que a gente vai nesse processo ficando nos planetas que nos são adequados. Olha que beleza. Já passamos pelo primitivo, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte. Estamos em expiações e provas onde o mal, como ignorância, supera o bem, indo para regeneradores, onde o bem vai prevalecer, superar, e lembre-se que 51% já é a maioria, né? Vai prevalecer sobre o mal, para depois irmos para ditosos ou felizes, que o bem supera o mal, você tem a ignorância ainda, mas num grau muito pequeno, e finalmente irmos para os celestes ou divinos, onde o bem reina soberano. Para isso, nós ainda temos uma certa classificação no planeta em relação aos espíritos que aqui habitam. Por exemplo, 30% são impuros, 25% deles levianos, 20% pseudo-sábios, 15% são neutros, 7% são batedores, 2% são benévolos, 1% são sábios. Esses espíritos aqui são da terceira ordem e esses são da segunda ordem. Me diga onde você está. Não precisa, não é? Porque na realidade o sábio e benévolo tem 3%, claro, são os que estão aqui, evidentemente. Mas é uma realidade, não é? E também tem uma coisa, não precisa se preocupar com quantidade de reencarnação, porque reencarnar aqui não tem número fechado, né? Vai reencarnar tantas vezes for necessário. E se reencarnarmos aqui, vamos dar graças a Deus. Não é verdade? Porque tem coisa muito pior. Tem coisa muito pior. Né? Então, é melhor sempre administrar aquilo que a gente conhece do que querer se aventurar. Chega do inferno, vamos para o céu. E o céu, na realidade, é Jesus. O céu é ação, é atitude, é exercício no bem. É mudança literal de todos, do padrão mental que a gente vem citando até o momento repetidamente. É mudança, é compreender, não é saber de fato que o Senhor nos ama integralmente e que qualquer processo que nós estejamos passando, seja ele de que natureza for, está para nós no benefício do nosso crescimento. Mas a bondade divina impera. Por isso que Jesus vai dizer: quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente. Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Não é fantástico? Olha a relação que ele faz. 2000 anos atrás, ele puxa as criaturas para falar da divindade, ele faz com que as criaturas raciocinem a respeito. Não é um mero processo de aceitação, é um processo de conhecimento. Ele leva o indivíduo a conhecer Deus.
Por isso que a solidificação da fé vai Allan Kardec nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que ela tem que ser raciocinada. Olha a beleza que com Jesus toda a alteração. E na realidade o caminho para o céu é o Evangelho. É o Evangelho que é um roteiro de espiritualização da criatura. É um farol de iluminação do ser. É de fato exatamente um compêndio para que nós tenhamos todas as diretrizes do exercício de fazer o bem ao próximo. E para alcançarmos, inclusive, situações onde são possíveis para nós. Não é? E se nós não conhecemos esses planetas ainda maravilhosos, etc., já muitos espíritos experienciam essa realidade do bem no nosso próprio sistema solar, segundo a Revista Espírita de agosto de 1868, que apresenta Júpiter como um planeta onde os espíritos que lá estão são espíritos que já gozam de um padrão diferenciado em relação àquilo que a gente entende de expiação e provas. Esse é um dos indivíduos que está lá. O Wolfgang Amadeus Mozart, o Mozart, né, que viveu muito pouco aqui, e ele é citado por Bernard de Palissy na Revista Espírita de agosto de 1858. Inclusive Bernard de Palissy, através do médium Sardou, que trabalhava na Sociedade Espírita de Paris, o Sardou, Bernard, desenha através, na psicografia, através do Sardou, a casa do Mozart lá em Júpiter. Não é no solo de Júpiter, é numa das dimensões de Júpiter. A casa dele, se você pode ver o piso, a entrada, toda ela é feita de vegetação, flores, etc., com tons de notas musicais. É onde, e aí o Kardec, fantástico, né? Porque imagina, no período que Kardec está reencarnado, Sardou está desenhando uma casa numa das dimensões de Júpiter. E aí Kardec questiona o Bernard de Palissy, que viveu nesse período, na Revista Espírita de abril de 1858. Bernard Palissy foi um grande oleiro, um grande artista da Idade Média. Ele pergunta o que é necessário para se reencarnar em Júpiter. E Bernard de Palissy responde com duas palavras: ser bom. Olha que beleza? Basta ser bom. Ele vai dizer mais, que em Júpiter você tem uma existência de mais ou menos, comparada à Terra, de 400 a 500 anos. A comunicação já se dá pelo pensamento. E os animais domésticos é que fazem o serviço de casa. Você gostou, né? Vai dar para ir para Júpiter. Porque você chega em casa, o Lulu já arrumou a casa, fez o jantar. Olha que beleza! Né? Imagina que situação, porque o cachorro continua sendo cachorro, mas a pata dianteira são como mãos. E eles então participam das atividades que ficam reservadas a eles. Olha que maravilha! E tem um outro detalhe: ser bom, pessoal, se nós pararmos para pensar um pouco, é ser inteligente, sim ou não? Se você, em mim, em nós, e muito mais no Alexandre e no seu Geraldo, estão os aspectos da bondade, quanto mais você... Aí, eu não estou falando nada, foi ele que disse. Aí, quanto mais você exercita esses aspectos positivos, quanto mais nós exercitamos, nós estamos fazendo o quê? Usando a nossa inteligência em favor de nós mesmos. Então, ser bom para o outro é ser bom para consigo próprio. Então, é usando a inteligência, não é uma beleza? Você usa inteligentemente de recursos que são nossos para o outro, e o beneficiado é o próprio. Não tem nada que seja melhor para se utilizar a capacitação da nossa inteligência, e põe inteligência nisso. Põe inteligência nisso. Isso nós não podemos negar. A cada 5 anos, nós fazemos conquistas em diversos terrenos que nós demoramos séculos. Aquilo que era ficcional, que era ficção, que era filme, hoje é banalidade. Só para se ter uma ideia. Em tecnologia, em 1969, quando aluniçaram a Apollo,
na Lua, né? Os computadores da NASA ocupavam 4 salas. E a capacidade desses computadores da NASA era de um celular daqueles antigos, que era aquele tijolão. Você tem um celular hoje e você fala, se permitido for, com o astronauta que está na estação espacial, nem com o cara da China, não com o sujeito que está na China, isso é banal. Se permitido for a conexão, você fala com o sujeito, um audiovisual. Quando o Capitão Kirk abria uma plaquinha, se você lembra do Capitão Kirk, não fale. Ele é um denunciador de faixa etária terrível. Ele abria lá o negócio, o aparelhinho, e falava, e tinha audiovisual com a nave. Não tem registro. Não tem registro. É, né? É verdade. Esse já era o viagem do espaço. Perdidos do espaço. Deus é pai. Pior que eu lembro. Eu assistia. Eu tenho 62. Pior fosse se você não lembrasse. Eu tenho 62, não parece, né? 62 com um corpinho de 62. Olha que maravilha. Muito bem, mas voltando aqui no aspecto, vou parar com essa história, voltando no aspecto, é ser inteligente. E aí, às vezes, muito provavelmente, várias pessoas aqui já devem ter ouvido isso. Deixa de ser idiota. Você fica fazendo o bem para os outros. Olha o que você ganhou. Quem é que nunca ouviu isso? Está vendo? Todo mundo ouviu. Mas na realidade, pessoal, lendo uma obra de Hermínio Corrêa de Miranda, eu achei fantástico essa colocação dele. Ele diz assim: ser bom não é ser idiota. Ser bom é uma virtude que alguns idiotas não entendem. Muita paz.